da literatura barroca estão ligados com o contexto político europeu da época. Em Portugal, o barroco se inicia com a unificação da Península Ibérica, em 1580, perdendo suas forças no século XVIII com a fundação da Arcádia Lusitana. Outros momentos marcantes foram o encerramento das grandes navegações, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. O Barroco foi um movimento muito presente no mundo ibérico e em suas extensões. Na Inglaterra, o período marca o florescimento da literatura da Restauração. A literatura desse período é denominada por textos religiosos cristãos, mas também são expressivos os textos satíricos como uma resposta à censura moralista puritana. Um nome importante desse movimento literário é John Dryden, 1631 a 1700. Foi um poeta, crítico literário e dramaturgo inglês. Bom dia, eu sou a Ana Cláudia, do primeiro ano A de Mecânica, e vou falar sobre contexto histórico. Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Bom dia, eu sou Guilherme de Mello do primeiro ano A de Mecânica e vou falar sobre o contexto histórico. A exportação de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Quarto parágrafo. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Características da literatura barroca. As principais características da literatura barroca são o fusionismo, o cultismo e o conceptismo. No Brasil, os dois principais escritores desses títulos são Gregório de Matos, autor da poesia sacra e sátíricas além de pé. A literatura barroca se caracteriza pelo uso de linguagem dramática, expressa no exagero de figuras de linguagem, de hipérboles, metafóricos, anacolutos e anitéticos. Barroco. Essa expressão é usada pelos críticos das artes plásticas do século XVIII para desacreditar as obras que não obedeceram aos cânones ideais da antiguidade clássica e da alta renascença. Principais autores barrocos do Brasil. Bento Teixeira, nascido em Porto, Portugal, autor da obra Prosopopeia, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Gregório de Matos, nascido em Salvador, um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, sátíricos, eróticos e religiosos, com textos como Boca do Inferno. Manuel Botelho de Oliveira, nascido em Salvador, foi o primeiro brasileiro a publicar versos do estilo barroco. Destaque-se Música do Parnaso. Frei Vicente de Salvador, nascido próximo à capital baiana, foi o historiógrafo e o primeiro fundador do país. Suas obras destacam-se História do Brasil e Histórias de Custódia. Francisco Lisboa, 1738 a 1814. Mais conhecido como Aleijadinho, foi um escultor e arquiteto mineiro. O artista não teve educação formal que o preparasse para o ofício. Todo o seu aprendizado profissional foi adquirido pelo convívio com o pai e com o tio, Antônio Francisco Lisboa Pombal, entalhador conhecido por diversas obras nas cidades históricas mineiras. Aleijadinho é o principal representante barroco brasileiro nas artes plásticas e na arquitetura colonial. 1608 a 1697. Também conhecido como Padre Antônio Vieira, foi um religioso, filósofo, escritor e orador português, membro da Companhia de Jesus, atuante no Brasil nos séculos XVI e XVIII. Nome de destaque entre os missionários portugueses no Brasil colonial. Trabalhou na evangelização e na defesa de seus direitos. Sua obra é composta principalmente por sermões, embora suas cartas também sejam documentos históricos.